fala guerreira, professor Carlos Bortolazzi aqui, trazendo mais uma sequenciazinha aqui, focada na prova de papilo aqui de física, perdão, focada na prova de papilo da Polícia Civil do Paraná, tópico de física, maravilha? Meu aluno, professor, qual ponto que você vai trabalhar com a gente? Cara, eu vou trabalhar aqui o tópico 4.3, tá? Que envolve o quê? Corrente elétrica, diferença de potencial, resistência elétrica, circuitos elétricos simples, maravilha? Meu aluno, a FGV tem um carinho, tem uma tara, professor, tem uma tara, tem uma tara enorme por circuito elétrico. Então, assim, cara, professor, eu vou pra prova sem saber circuito, cara, eu acho que você tá abrindo mão de uma questão. Porque é muito fácil você encontrar questões da FGV sobre circuitos elétricos, e se você abrir mão do circuito elétrico, você vai abrir mão de uma questão. É basicamente isso aí. Maravilha? Maravilha. Professor, e é bastante coisa? É. Então, cara, estude bastante circuitos, aprenda bem o circuito, porque ele vai ser essencial para a tua prova. Então, sem mais delongas, cara, vamos para uma questãozinha que traz aqui um cenário que eu tenho um circuito elétrico aqui, maravilha. O circuitinho já apresenta ali um amperímetro, apresenta um voltímetro. A configuração desse circuito não é uma configuração padrão, então geralmente vocês estão acostumados a ver o circuito quadriculadinho, ó, tudo bonitinho. Ele é um circular e eu sei que muitos alunos que não entendem bem o circuito elétrico, cara, quando muda a configuração já era. O cara já treme a boquinha, já desiste. Professor, fica difícil, né? Eu sei, para muitos que não entendem bem o circuito, quando você muda a padronização dele ser apresentado, já assusta o cara. Mas aqui, cara, hoje eu vou detalhar para vocês o circuito elétrico e eu acredito que você vai sair dessa aula aqui sabendo resolver essa questão, ó, com o pé nas costas. Então vamos lá, ó. No circuito esquematizado pela figura, o voltímetro ideal indica 12 volts. Professor, o que o voltímetro faz? Cara, o voltímetro faz a leitura da tensão, da DDP. Então, cara, vou colocar aqui os potenciais, ó. Potencial A, potencial B. E essa diferença de potencial que ele está lendo, cara, é 12 volts. Legal. Ele diz o seguinte, ó, quando a chave C é fechada, o voltímetro continua indicando 12 volts, então continua lendo 12 volts. Já o amperímetro ideal indica, então vamos lá, cara, a gente vai fechar a chave. Professor, como é que eu vou resolver essa questão? Cara, eu vou desmembrar passo a passo dessa questão para você ter êxito aí na tua resolução. Maravilha? Então vou desmembrar passo a passo para você entender tudo do circuito elétrico. Então, cara, eu vou fechar aqui a chavezinha. Beleza, fechei essa chave, começa a circular corrente elétrica por ali. Agora, cara, principal ponto, eu digo que esse é um dos pontos mais importantes em circuito elétrico. É você saber colocar os potenciais. Professor, eu não sei, então agora é hora de aprender. Maravilha? Então, ó, eu tenho o potencial A vindo por aqui, cara. Daqui até aqui continua sendo A. Por quê? Cara, não passou por nenhum aparelho. Não consumiu energia, não teve queda de potencial. Maravilha? Agora eu vou analisar o A indo pelo meio, ó. Então, ó, passa pelo aparelho, professor, cai o potencial, né? Cai para qual letra? Cai para C. Tudo bem? Professor, por que não pode cair para B? Porque o B já está no polo da bateria. E depois, ó, passa por esse resistor, ele cai para, adivinha, cai para, ele vem para cá depois, ele cai para B. Ah, professor, e o amperímetro não vai ter queda de potencial? Não, porque ele é um amperímetro ideal, então o potencial não cai. Ele só vai cair quando passar pelos aparelhos. E aqui, professor, qual letra que ele cai? Ele também cai para B, porque nota, ó, daqui para cá, ó, eu não tenho nenhuma resistência, então eles têm que estar com o mesmo potencial. Maravilha? Pô, legal. E lá em cima você já definiu a diferença de potencial do A para o B. Legal, maravilha. Agora vamos lá. O que você vai olhar agora? Você vai ver se tem alguém em paralelo. Daí você olha ali. Pô, professor, em paralelo, deixa eu ver. Eu tenho aqui. Ó, professor, como é que eu sei que tem em paralelo, né? Já para adiantar. Cara, eu vou saber se eles estão em paralelo ou não pela diferença de potencial. Então, se eles estiverem com a mesma diferença de potencial, a mesma diferença de letras, eles vão estar em paralelo. Então, nota, esse daqui, ó, a diferença de potencial é do A para o C, beleza? A para o C. Aqui é do C para o B, tá? C para o B e aqui do A para o B. Então, nota, cara, eu já consigo identificar que eu tenho em paralelo quais? Essas duas criaturas aqui, ó. Então, já vou marcar em azul, ó, que eu sei que esses dois caras estão em paralelo. Legal. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo. Cara, como são dois resistores, eu posso fazer o produto pela soma. Então, vou fazer aqui 6 vezes 12, legal, divididos por 6 mais 12. Professor, 6 vezes 12, 72.
6 mais 12, 18. Professor, 72 por 18, 18, 2, 36, 72. Então vai dar 4 ohms, tá? Então vai dar 4 ohms de resistência equivalente. Professor, o que isso quer dizer? Que eu vou trocar aqueles dois resistores que eu tenho ali por um equivalente, que vale quanto? Vale 4. Maravilha? Então eu vou avançar aqui, ó. Então eu saio desse aqui, ó, vou para o próximo aqui só para ficar mais limpo. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses dois resistores que eu tenho aqui, eu vou trocar por um equivalente, tá? Então eu vou tirar esses dois caras e vou trocar por um equivalente. Vou até refazer o desenho, ó. Vou tentar refazer aqui o desenho, vamos ver como é que fica, ó. Então aqui, beleza. Daí eu tenho a chave fechada. Daí lá por cima eu tenho um resistor que vale 12 ohms. Lógico, não vai ficar tão bom que nem o desenho ali, né? Mas eu tô tentando fazer o melhor aqui, tá? Aqui, ó, de 2 ohms que eu não mexi ainda, beleza. E esses dois caras vão virar um só. Vão virar um resistor só, que vale 4 ohms. Então eu fiz a equivalente daquelas duas criaturas. Vou até fazer mais tortinho aqui, só para ficar mais bonitinho, não precisa, tá? Podia ser em linha reta sem problema nenhum. Mas, ó, eu troquei os dois por um só, que vale 4 ohms. Legal, professor, pô, bacana. Daí eu tenho aqui o nosso amperímetro, que está aqui ainda, beleza. E daí eu fecho aqui o meu circuito. Tentei ficar na mesma configuração, não ficou tão bom quanto estava ali, mas ficou numa ideia bacana aqui. E aqui está o meu voltímetro, beleza. Professor, o que você vai fazer agora? Bom, vamos lá. Vou colocar os potenciais novamente, cara. Olha lá. Potencial A, potencial B. Daí o A vem por aqui, cai para o C e o C cai para o B. E ali você vai ver que o 12 está entre A e B. Agora você vai analisar o seguinte, cara, tem alguém com a mesma diferença de potencial? Professor, A para o C, C para o B e o lá de cima está entre A e B. Pô, então não tem ninguém em paralelo nesse caso. Mas eu sei que esses dois do meio estão ligados pelo mesmo fio. Eles estão ligados em série. Então eu vou fazer a resistência equivalente em série dos dois caras que estão aqui no meio. Então vou pegar aqui o nosso verde, ó. E eu vou fazer a resistência equivalente desses dois caras que estão em série. Então a resistência equivalente aqui vai ser 2 mais 4, que vai dar, opa, 6 ohms. Ô, professor, legal. Então o que eu vou fazer agora? Vou redesenhar o circuito mais uma vez, trocando esses dois resistores em série por um que equivale a eles. Então vamos lá. Desenho aqui pela última vez o meu circuito. Ó, vou desenhar o circuito aqui pela última vez. Minto, pela penúltima vez. Pô, professor, já não quero mais desenhar não. Não, desenha aí que se você está aprendendo é preciso que você desenhe várias vezes mesmo, tá? Então aqui, ó, eu vou trocar aqueles dois por um equivalente e eu tenho aquele cara lá de cima que eu ainda não mexi. E eu sei que aqui vale 6 ohms e eu sei que aqui vale 12 ohms. Beleza, eu sei que a minha tensão total é 12 volts. E eu tenho um amperímetro aqui. E tá aí, tá, beleza. O voltímetro eu nem vou marcar mesmo, que é só para dizer a leitura ali. Sobre o que eu faço agora? Cara, coloco os potenciais novamente. Então vem aqui, ó, potencial A, potencial B. Daí eu tenho aqui o potencial A caindo para B pelo meio. E lá por cima ele também, do A para o B. Professor, então agora, mais uma vez, eu tenho esse circuito em paralelo. Exatamente. O 12 e o 6 estão em paralelo. Aqui, cara, você que escolhe como que você quer fazer, tá? Se você notar aqui, cara, a corrente total, ó, a corrente total chega aqui, ela se divide. Então eu tenho uma corrente 1 aqui e uma corrente 2. Depois ela volta a ser a corrente total. Ou seja, esse amperímetro aqui, cara, ele está fazendo a leitura da corrente total. Se você descobrir a corrente 1 e a corrente 2 e somar elas, você vai ter a corrente total. Legal? Essa é uma maneira de fazer. Sem problema nenhum. Professor, tem outro jeito de fazer? Tem. Eu vou fazer pela última vez a resistência equivalente. E daí com a resistência equivalente eu vou descobrir a corrente total. Então vamos lá. Como esses dois resistores aqui estão em paralelo, cara, eu posso fazer novamente o produto pela soma. E nota, isso aqui você já conhece, ó. 12 vezes 6 por 12 mais 6, você já sabe, vai dar 72 por 18, que vai dar 4 ohms. Então eu desenho aqui pela última vez o meu circuito. Desenho aqui o circuito.
aqui valendo 4 ohms, aqui valendo 12 volts, o meu amperímetro está aqui, tá fazendo a leitura aqui, beleza. Professor, agora o que eu vou fazer? Cara, quando você coloca os potenciais, nota, potencial A e B, você vê aqui, ó, que a tensão que eu tenho nessa resistência de 4 ohms é a mesma tensão da bateria, que é os 12 volts. E daí, professor? Bom, agora eu faço para fechar. O total é a resistência equivalente vezes o I total. O total vale 12, a resistência equivalente 4. O I total, não sei. 12 por 4, a gente descobre que a corrente total é uma corrente de 3 amperes. Então eu tenho 3 amperes circulando pelo meu circuito. Professor, que legal. Então esse amperímetro, cara, ele vai pegar o quê? A corrente total, cara. Que é os 3 amperes. Pô, professor, então o amperímetro vai fazer uma leitura de 3 amperes. Pô, bacana. Pô, professor, eu podia ter feito o URI ali, o URIzinho, para, no caso anterior aqui, por exemplo, podia ter resolvido aqui, feito o URI aqui. Cadê minha caneta? Tá aqui, ó. Eu podia ter feito o URI aqui. Então, por exemplo, assim, o U é 12 volts, né, do A para o B, pela resistência de cima 12, isso, 12 por 12 ia dar 1. 12 por 6 ia dar 2. Então, você descobrir, cara, que a corrente em cima é 1 ampere e a corrente embaixo é 2 ampere. Ou seja, a corrente total é 3 ampere. Ah, professor, dava para ter feito assim também. Exatamente, sem problema nenhum. Preferi fazer equivalente, descobrir a corrente total e já matar ali, tá? Mas aí você que escolhe. Circuito elétrico, às vezes você tem outros caminhos para resolver, tá? Mas aqui eu tentei detalhar o máximo para você entender ali o passo a passo e não ficar com nenhuma dúvida, tá? Porque eu sei que circuito assim, cara, se aparecer em prova, cara, muita gente vai errar, tá? Não é pouco não, gurizada, é muita gente vai errar. Tem gente que nem vai resolver essa questão, vai pular porque vê isso aqui, vem em outra configuração, já desiste. Mas se você tá aqui, se você aprendeu a colocar os potenciais, não tem segredo. Maravilha, pô, legal, professor, entendi bem. Gabaritão, letra B? Exato. Vamos para a próxima, cara. Questãozinha que diz o seguinte, ó. Um gerador de força eletromotriz FEM e resistência interna Rzinho é usada para alimentar 3 resistores ligados como mostra o esquema abaixo. Com a chave aberta, o voltímetro ideal indica 36 volts. Com a chave fechada, o amperímetro ideal indica 10 amperes. Sendo assim, a resistência interna Rzinho do gerador é. Legal, cara, então o que acontece? O que a gente sabe aqui? Cara, eu sei que esse meu voltímetro, ele tá fazendo a leitura, cara, de 36 volts, tá? Deixa eu só representar uma coisa aqui, ó, porque esse sistema tem uma resistência interna, tá? Então vou colocar aqui, ó, resistênciazinha interna tá aqui. Não tá representada, mas tá ali, beleza. Agora é o seguinte, cara. O voltímetro, cara, quando tá desligado o sistema, o que é um gerador? Cara, o gerador é uma pilha, tá? Quando a tua pilha tá desligada, o que acontece? Essa tua pilha tá esquentando? Professor, não, ela não esquenta. Então eu não tô dissipando energia, concorda? Pô, concordo, professor. Quando minha pilha tá desligada, pego ela da embalagem ali, tirei ali, ó, pô, tá? Temperatura ambiente, exato, ela não tá esquentando. Professor, mas pilha esquenta? Esquenta. Conforme a tua pilha fica em funcionamento, uma parte da energia ela vai dissipando em forma de calor. E é por isso que a gente simboliza com a resistência interna. Ah, professor, entendi. Agora nota, se tá desligado, ó, como tá com a chave aberta, não tá passando corrente, se tá desligado, cara, o que acontece? Eu não vou ter corrente passando. Então, ó, só para relembrar, ó, eu tenho uma equação geral do gerador. U é igual a FEM menos RI. Se meu sistema tá aberto, cara, eu não tenho corrente. Ó, corrente é igual a zero. Então esse termo aqui vai zerar. Então eu sei que o U é igual a FEM. Professor, então quer dizer o quê? Cara, quer dizer o seguinte, que aquele voltímetro, cara, ele tá lendo o quê? Ele tá lendo a força eletromotriz daquela bateria. Tudo bem? Então ele tá lendo a força eletromotriz da bateria. Ah, professor, então quando ela tá desligado, vale aqui a FEM, vale 36 volts. Exato. Beleza. Mas quando liga, cara, quando coloca a pilha no circuito, o que acontece? Além dela fazer o circuito funcionar, a pilha também vai esquentando, ela vai dissipando energia. Ah, professor, devido à resistência interna, né? A gente fala que tem uma resistência interna porque a energia é dissipada na forma de calor. Tudo bem até aí? Pô, legal. Agora o que vai acontecer, cara? Quando você fecha o circuito, ele fala para nós o seguinte, ó, cara, quando eu fechar o circuito, a corrente que vai circular aqui, a corrente total que o amperímetro vai ler, vai ser 3 não, perdão. Vai ser de 10 amperes. Então vai ser um 10 amperes, que ele está pegando a corrente total.
Professor, quanto de corrente vai para cada um daqueles resistores? Cara, eu não sei, mas vem uma corrente 1, vem uma corrente 2 e vem uma corrente 3, que eu não faço ideia quanto que é. Legal. Professor, tem como eu descobrir qual que é a resistência interna? Tem como descobrir quanto que é a corrente de cada um? Cara, vamos descobrir quanto que vale a resistência interna. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro passo, o que eu vou fazer? Cara, eu vou pegar esses 3 resistores e vou fazer a resistência equivalente, ou seja, vou trocar os 3 resistores por um só. Então vamos lá, fazendo a resistência equivalente de 3 resistores em paralelo, eu vou fazer o seguinte, ó. 1 sobre REC é igual a, vamos lá, 1 sobre R1 mais, já vou colocar aqui os valores, tá? 1 sobre 18 mais 1 sobre 9 mais 1 sobre 6. Professor, soma de frações com um denominador diferente. Obrigatoriamente tem que fazer MMC, que vai ser 18. Legal. Então fica 1 sobre REC é igual aqui sobre 18. Divido pelo de baixo, 18 por 18 dá 1. 1 vezes 1, 1. 18 divididos por 9, 2. 2 vezes 1, 2. 18 divididos por 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então eu descubro, cara, que 1 sobre REC vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 6 por 18. Vou inverter os dois lados da equação. REC é igual a 18 por 6. E a gente descobre que a resistência equivalente é de 3 ohms. Beleza. Então o que eu estou fazendo? Cara, estou trocando os 3 resistores por um só que equivale aos 3. Legal? Legal. Então vou vir aqui, ó. O que eu vou fazer nesse... Cara, vou redesenhar o meu circuito, tá? Então, eu vou redesenhar o circuito aqui, ó. Então, aqui eu tenho a FEM, aqui eu tenho uma resistência interna, aqui eu tenho meu amperímetro. Agora eu troquei os 3 resistores por um que equivale aos 3. Legal. Então, eu sei que aqui a corrente que circula no meu circuito é 10 amperes, a resistência interna não faço ideia, a FEM é 36 volts e aqui é 3 ohms. A resistência externa é 3 ohms. Legal. Agora é o seguinte, cara, eu vou descobrir, tá? Eu vou descobrir quanto que vale o U. Por que U? O seguinte, na equação do gerador você tem isso aqui, ó. U é igual a FEM menos R vezes I. O U eu não sei. A FEM é 36, a resistência interna eu não sei e a corrente é 10. Legal. Sobre o que é esse U? Nota, cara, o U é a parte útil que vai ser fornecida para o circuito, por isso de U. A FEM é o total que o circuito pode fornecer, 36 volts. Então, quando a bateria está desligada, o U e o FEM são iguais, porque eu não estou dissipando energia. Ah, professor, então peraí. Quando a bateria está desligada, ela tem uma FEM de 36, exato. E o U também é 36, exatamente, porque eu não estou dissipando nada de energia. Quando eu ligo essa bateria, eu começo a dissipar uma parte daquela energia. Isso, exatamente. Então daí você vê que a força eletromotriz já não é mais 30, perdão, a força eletromotriz continua 36, só que a parte útil fornecida para o circuito não é os 36, vai ser uma parcial disso aí. Porque uma parte da energia ali está sendo dissipada. Ah, professor, dá para pensar com essa ideia de energia. Exatamente. Maravilha? Legal. Então o que vai acontecer aqui? Professor, eu quero saber o U, eu quero saber quanto que está indo para o circuito. Cara, aqui não tem segredo. O que eu vou fazer? Vou fazer aqui no cantinho, ó. U que ri. U é igual a R vezes I. U é resistência equivalente, corrente total. Tudo bem? Professor, qual que é o U? Cara, o U eu não sei. Quanto que é a resistência equivalente? Pô, professor, a resistência equivalente ali é essa daqui, ó. É essa criatura aqui, que é 3, exatamente. E a corrente total é 10. Daí fica como lá? U é igual a 3 vezes 10, 30 volts. Putz, então peraí. A FEM é 36, mas para o circuito está indo só 30. Entendi. Então para o circuito vai só 30. Entendeu? Tá aí. Menos R vezes 10. Agora o que eu vou fazer? Cara, eu vou jogar 10 vezes R para cá, é igual a 36 menos 30. Professor, vai dar quantos aqui? Cara, vai dar 6. Esse nosso R que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Perdão, esse nosso R que está multiplicando, ele fica aqui e o 10 passa dividindo. 6 por 10 vai dar 0,6 ohms. Essa é a nossa resistência interna, que a questão queria saber. Pô, legal, professor, tem que ter gabarito para isso, né? Vamos ver lá? Gabarito para isso, letra A de amorzinho. Ih, professor, bacana, hein? Legal. Então, gabarito letra A, a resistência interna sendo 0,6.
Tudo bem até aí? Então, cara, no início, aquele voltímetro vai ler 36 volts. Por quê? Tá desligado o circuito, não passa corrente. Então, o é igual a FEM. No momento que ele fecha o circuito, aquele voltímetro já não lê mais 36 volts. Ele vai ler quanto? 30. Porque dos 36 que eu tenho para fornecer, eu estou fornecendo só 30. E os outros 6? Está dissipando. Maravilha? Eu acho que aí você conseguiu entender a ideia. Maravilha? Sem segredo nenhum? Pô, professor, top demais. Entendi tudo de circuito. Ou, pô, professor, fiquei com dúvida, o que eu faço? Manda mensagem no direct lá, cara, se conseguir fechar uma turminha aí, a gente trabalha aí com umas revisões em questões focadas na FGV, para vocês chegarem no dia da prova lá e gabaritar essa prova. Maravilha? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado e bora pra cima.